quem é que faz a concessão ou não, né? Então, e quem é que é o dono das mídias, né? Das principais mídias? Quem é que tem dinheiro para fazer essa mídia ficar no topo sempre? E a serviço de quem eles estão? Então, eles vão reforçar essas ideias coloniais, da herança colonial. As músicas, quais são as músicas que fazem sucesso, que são impulsionadas, o que elas trazem nessas letras? A linguagem que a gente estava falando. Então, por exemplo, é uma coisa muito comum que a gente vê entre criança, e entre adulto também. Um jogo de futebol e alguém não está correspondendo à expectativa lá do time porque está mole demais. O que é que vão falar? Ah, caramba, tá jogando que nem uma mulherzinha, por exemplo, né? O uso de palavras que a gente nem sabe que são, que significado que tem nessa história, por exemplo. Ah, ele ficou denegrindo a minha imagem. E o que é denegrir? É tornar negro. E por que tornar negro é uma coisa ruim? Né? É ruim porque essa relação racial se colocava nessa relação, né, de brancos e negros. Os brinquedos, quem é que é dono do poder, que fabrica os brinquedos e o que esses brinquedos reforçam, né? A história, quem é que conta a história do Brasil? Quem é que tem o dinheiro para produzir livros didáticos, para produzir esses livros que estão aqui? Que, aliás, a minha biblioteca é uma biblioteca antiga, tem livro aqui da minha avó, livros do meu pai e livros meus. A maior parte de livros aqui é de livros que são clássicos da Europa, por exemplo, né? Por quê? Porque era isso que era divulgado, isso que era difundido, né? Quem são os heróis? Quem são os ídolos? Enfim, eu vou parar o compartilhamento, tá? Mas por que, então, é importante a gente pensar isso? É importante porque isso tem a ver com a construção da identidade do povo brasileiro, né? Tem a ver com reprodução dessas relações que foram estabelecidas. Quando a gente menos vê, ou menos espera, a gente vê, percebe isso dentro do nosso fazer, né? E tem a ver com políticas públicas para todas as áreas. Então, hoje, por exemplo, que a gente está vivendo uma pandemia, a gente já tem estudos mostrando que aqui no Brasil, o que determina a morte não é a idade. A maior parte das vítimas do Covid são pessoas pobres, moradoras da periferia e pretas, né? Então, por quê? Justamente porque essa intersecção da pobreza, da localidade, da etnia, tem a ver com essa organização estabelecida colonialmente, na colônia, né? E com essa herança colonial. Então, quando a gente vai pensar em uma política pública, numa organização, seja ela qual for, numa relação de trabalho, a gente tem que fazer esse recorte, tem que fazer o recorte de gênero, tem que fazer o recorte de raça, tem que fazer o recorte econômico, para buscar uma relação mais justa socialmente, né? E aí vocês, dentro da área de cada um, vão certamente buscando referências bibliográficas, vocês vão achar referências que discutem isso dentro da área de vocês. Então, o que vocês precisam, quando eu falei que é usar uma lente decolonial? É pensar, quando eu vou pensar num fazer dentro da minha área, eu tenho que
olhar e buscar referências dentro desses recortes. Então, como que estão pensando isso para o público de mulheres? Como é que isso está sendo pensado para o público negro, ou pelo público negro, né? Não só para o público, mas pela comunidade negra, pela comunidade de mulheres, porque também tem isso. A gente muitas vezes tem acesso a uma informação que não representa a voz daquele grupo, né? Que é o que eu falei. Quando a gente estuda a história do Brasil, falam que o Brasil foi descoberto. Do ponto de vista dos povos originários da terra, os indígenas, o Brasil foi invadido, né? Então, precisa ver quem é que está falando e se essa pessoa, de fato, representa a voz daquele grupo, né? Mestre Valdenor, gente, se vocês tiverem alguma questão, fique à vontade. Mestre Valdenor. Estou acompanhando aqui a fala do professor Elisandro e acompanhando também os comentários aqui, né? A Tati está dizendo aqui a questão de não termos representatividades negras em vários setores, sendo que a população negra é 54% do país, realmente. E, por feliz coincidência, hoje é 13 de maio, né? Uma data que pede bastante reflexão por parte de toda e qualquer pessoa que tiver consciência, né, de estar entendendo o que é nascer, viver, crescer, morrer, ser negro no Brasil, né? E aí, das observações que vocês fizeram anteriormente, vale lembrar o seguinte, que, pelo que eu percebi, praticamente todas e todas que estão conosco nessa live aí, principalmente das turmas do professor Ricardo, são pessoas que vão estar no trato com outras pessoas nas seus respectivos empregos, suas respectivas funções, e aí vão poder estar analisando, observando essa relação da sociedade e o peso que tem o racismo no Brasil, porque para algumas pessoas ainda existe aquela ideia de que o Brasil é um país que todos vivem em irmandade, em igualdade, de direitos, quando a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? Então, vocês vão ter oportunidade de estar constatando essas questões aí no trato com as pessoas que vocês tiverem aí nos seus futuros empregos, e por que não aqueles e aquelas que, porventura, não tenham ainda feito essa reflexão, podem começar a fazê-lo de imediato a partir de hoje, né? A professora Elisandra, às vezes, ela lembra do teste do pescoço, né? Você quer saber se tem racismo ou não na sociedade brasileira? Faça o teste do pescoço. Entre no hospital, olhe para o lado direito, olhe para o lado esquerdo e perceba a quantidade de médicos negros que existem nesse hospital. Entre no restaurante, olhe para o lado direito, para o lado esquerdo e observe a quantidade de pessoas negras que estão acomodadas na cozinha, né? Observe quando passam os lixeiros, observem nos cemitérios dos coveiros. E aí vamos, com essas observações, saber se nós podemos afirmar que realmente o Brasil é um país de oportunidades iguais, de direitos, né, para todas as pessoas. Por favor, você ia falar? Está indo sozinho. Não, só ia falar que está indo sozinho. Está indo sozinho. Tá. Estou olhando aqui, a Priscila diz aqui, isso é um absurdo e sabemos que existe, infelizmente, indiferenças. Existe a indiferença. Realmente, Priscila, a relação é bastante complexa
O racismo ele é fundante da sociedade brasileira, ele está presente nas escolas, nas forças armadas, nas empresas, a coisa é bastante séria. E nós, né, que trabalhamos com o público, que somos educadores, temos que ter essa leitura para que a gente possa estar contribuindo para a melhoria das relações étnico-raciais, contribuindo para a diminuição dessa perversidade aí acontece com a prática do racismo no nosso país, né? A Tati falou, né, que a população negra é maioria no país, isso lembrando que esse número que a gente tem é um número autodeclarado, né, então que pode, inclusive, ser maior, porque há pessoas pela própria organização social que não se autodeclaram negras. Então, a gente precisaria aqui, falando desse recorte racial, a gente precisaria de bastante tempo para poder discutir várias questões, inclusive essa questão da identidade negra, né? Mas a gente sabe que há pessoas negras e com a pele que não é retinta, ou seja, que a pele é um pouco mais clara, né? Que vai se autodeclarar branca. Então, a gente tem porque a população negra é a soma dos pretos e pardos, né? Enfim, então 54% do país são pessoas negras. Mas a realidade é que quando a gente olha para esses postos mais altos de serviço, a gente vai encontrar, às vezes, zero, dependendo de onde você for, né? Quando você vai num determinado hospital, por exemplo, você não tem nenhum médico negro. Você vai numa determinada universidade, não tem nenhum médico negro, ou nenhum professor negro. Aí você vai dizer o quê? Que os negros, eles têm menos capacidade, né? Porque daí vem aquela política da meritocracia. Então, não, mas se ele se esforçar, ele vai chegar lá. Mas a questão é que não tem a ver com esforço, tem a ver com condições diversas, condições de tempo para estudo, condições econômicas para investimento no estudo, e tantas outras questões aqui que a gente poderia ficar listando, né? Então, não tem a ver com capacidade, ou só com capacidade, porque todas as pessoas que entram por cota na universidade, por exemplo, elas precisam passar no vestibular. Elas passaram no vestibular. O que diferencia essas pessoas das outras, às vezes, é meio ponto, né? Então, quer dizer que não tem a ver com capacidade, né? E os anos que a gente tem de cotas no Brasil já possibilitaram estudos para demonstrar que também não tem a ver com a capacidade de permanecer e acompanhar. Muito pelo contrário. As pessoas que entram por cotas, justamente porque sempre foram privadas de muitas oportunidades, quando entram numa universidade pública, por exemplo, o índice de desistência é menor, as notas são mais altas, né? Então, é o contrário daquilo que se prega. Então, não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com um monte de questões. E aí, a gente está trazendo esse exemplo com um recorte racial, mas, de novo, eu vou colocar para vocês, esse recorte, isso se aplica para os outros recortes que a gente fizer. E não dá para colocar tudo no mesmo saco, no mesmo lugar. Não é o lugar da diversidade, porque a diversidade, primeiro, que quando a gente fala da diversidade, a gente já fala partindo de um ponto de referência. É assim, a gente vai fazer, né,
uma discussão sobre a diversidade. Vamos tratar das questões da mulher, do negro, do indígena. Quer dizer, esses são os diversos, esses são os diferentes, porque existe um padrão de referência, né? E aí, quando a gente fala da diversidade, mas somos todos humanos. Sim, somos todos humanos. Só que não somos tratados todos com a mesma justiça, não temos os mesmos direitos, né? Não temos os mesmos acessos. Então, embora sejamos todos humanos, nós não temos igualdade, ou melhor, equidade, que é a palavra mais adequada, no tratamento. Porque o que acontece? Quando a gente pensa numa... Não é uma outra... É um outro grupo que sofre com isso, que é o grupo das pessoas com deficiência. Então, professora, é a Priscila que está falando. Oi, eu vou colocar um ponto referente às diferenças. Tudo acontece também por acordo entre a lei. A lei mesmo, ela é totalmente diferente para os pobres, para os brancos, para os negros, para os ricos, e isso já começa de lá da frente, dentro da lei, da Constituição. Eu acho que veio a partir daí que entrou a colonização e já deu essa, infelizmente, né, como é que fala que a senhora está falando? Essa diferença no caso racial, que é um absurdo. Essa desigualdade, né? Exatamente, essa desigualdade, isso mesmo. Então, só você, Priscila, falou uma coisa que era justamente um exemplo em cima disso que eu ia dar a partir da questão das pessoas com deficiência, porque às vezes fica... quando a gente pensa concretamente, fica mais fácil da gente perceber, porque se eu penso numa pessoa cega, por exemplo, uma pessoa que depende de uma mudança no ambiente para que ela tenha acesso à mesma coisa que você está tendo acesso. Então, se eu trabalhar só com estímulos visuais, aquela pessoa não vai ter acesso vai continuar sendo limitada, né? Ao que está acontecendo. Agora, veja bem, a limitação é dela ou a limitação é externa a ela? É externa a ela. A gente costuma colocar a limitação na pessoa, né? Não. Então, o problema, na verdade, se a gente pensar na igualdade entre as pessoas, a gente vai pensar que na diversidade real, se a gente considerar que a diversidade é um fato real, então, diversos somos todos. Exato. Por quê? Porque cada um é único, né? E cada um tem as suas necessidades. Exatamente. Então, para a pessoa que é cega, ela tem uma necessidade que é um acesso que não seja visual, né? A pessoa que não pode andar, seja por que razão for, ela vai usar uma cadeira de roda, um andador, para poder se locomover autonomamente, né? Então, quando a gente vai pensando nessas questões, né, a gente vai pensando que a gente precisa oferecer coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, por exemplo, vocês, eu não sei, não vai dar para a gente fazer esse levantamento agora, mas de como é que está a quarentena de vocês. Mas a gente sabe, por exemplo, que se as pessoas, pensando no trabalho remoto, quem está em casa, trabalhando remotamente, se a gente pensar, fazendo um recorte de gênero, de homens e mulheres, né, a gente vai constatar que as mulheres estão em uma situação muito mais fragilizada com a quarentena do que os homens. Porque elas têm que dar conta do trabalho remoto, só que as crianças, elas não estão na escola, e elas querem a atenção da mãe, né? Aí, se o marido está em casa e esquentava comida, ou comia de marmita, ou comia fora quando estava trabalhando fora, ele vai querer a comida
porque existe ainda uma relação machista. Eu não estou generalizando, gente, mas é a maioria, tá? Tem as exceções, pena que são exceções ainda, né? Então, as mulheres, elas em casa estão sendo vítimas de violência doméstica. Então, a situação da mulher, nesse momento, é mais frágil. A violência subiu, né? O número de... subiu. Então, as necessidades da mulher são diferentes das necessidades do homem. Assim como, nesse sentido que a Priscila está falando, às vezes a lei, ela não é justa, porque ela se coloca de uma maneira que não oferece ou não satisfaz as necessidades individuais de determinados grupos, né? Então, a gente não pode pensar só na lei e pensando assim, mas vamos garantir para todos. Por isso que existe a lei de cotas, por exemplo, que é uma lei que busca trazer um pouco mais de equilíbrio para essa balança. Fala, mestre, que você ia falar e eu não deixei. Não, tudo bem, tá excelente a sua explanação. Dentro dessas colocações que todos e todas fizeram hein, desde o início do nosso encontro, é bom a gente fazer uma revisitação histórica aí, para lembrar o seguinte, né, ainda dentro do recorte racial, porque a população negra se encontra nesse estágio e nós vemos aí na periferia, com falta de oportunidades de trabalho, oportunidades de educação reduzida, sua religiosidade demonizada. Não sei se vocês têm conhecimento que o Brasil já teve leis que proibiram a criança negra de estudar. Já teve leis que proibiram o adulto negro de estudar. Ricardo, já agradecendo. Desculpa, não entendi. Parou de rodar aqui. Salve, mestre Carioca. Marlene, fecha o micro. Acho que o mestre não sabe. Estava fechado. Tá, a Marlene está aí com a gente. Marlene, mestre Carioca, bem-vindos também. Aproveitando o ensejo, fazendo uma mediação aqui, obrigado à participação de todos. É uma aula que está acontecendo com a turma da Faculdade UniBR, que é o pessoal de RH, Processo Gerencial e Gestão de Qualidade. Eu acho de extrema importância, obrigado Priscila de Paula, extrema importância vocês que não vão atuar nas escolas, que são vocês os alunos da faculdade, também terem acesso a essas informações, porque dentro da empresa, quem serão os chefes de vocês? E quando vocês forem aqueles que estarão acima do cargo, quem serão os subordinados de vocês? Qual que é o fenótipo, qual que é o biótipo? Então, é muito importante vocês terem essas informações e depois, no finalzinho, vocês, mestre, divulgarem o trabalho que vocês fazem, divulgando para o pessoal conhecer vocês, não só na USP, mas para convidar vocês para palestrar nas empresas, nas comemorações dos eventos, que eu acho de tamanha importância tudo isso, tá bom? Só mediando aí, e quem puder estar fazendo pergunta, pode fazer, mas logo em seguida fecha o microfone, tá bom? Um abraço, vou fechar o meu. Obrigado, professor Ricardo. Boa noite, Marlene, mestre Carioca. Agradecemos todos e todas que estão conosco aí nessa live. Retomando, então, não é? O estágio que a população negra se encontra no Brasil, parte nós relatamos já, né? Períodos da nossa história, onde a criança negra foi proibida de frequentar a escola, onde o adulto negro foi proibido de frequentar a escola. Nós tivemos a desterritorialização, quase não saiu, hein? A expulsão das populações negras dos centros urbanos, não é? Isso aí em todo o país, expulsão dos centros urbanos para onde? Para as favelas. Em função do quê? Em função de uma organização de arquitetura, uma organização urbana que, na época, estava em consonância com o governo francês e com outras políticas europeias, e esses acordos internacionais
do Estado brasileiro com esses países. Então, é uma coisa bastante séria, né? Com relação às religiões, vocês vão encontrar nas escolas, vão encontrar em outros setores da sociedade, pessoas, praticantes, entrou um gato aqui, praticantes das correntes evangélicas fundamentalistas, que vão estar demonizando toda e qualquer manifestação da cultura brasileira, e, em particular, eu quero lembrar também a capoeira, que, embora seja uma modalidade aceita em mais de 160 países, no conjunto dessas pessoas pertencentes ao evangélico fundamentalista, eles demonizam toda essa prática. Então, nós temos que fazer todo esse enfrentamento aí, enfrentamento na escola, com os coordenadores, com os diretores, com os professores que, porventura, tenham essa postura e esse comportamento. E aí, uma coisa mais triste para lembrar em todo esse histórico do recorte racial é que todas essas privações de oportunidades ligadas à população negra, elas foram realizadas em nosso país com o aval, quando não promovidas, pelo Estado brasileiro. Isso é que é uma coisa, bastante triste. Da lei da vadiagem. Ah, Tati, exatamente, a lei da vadiagem, né? E aí, hoje, 13 de maio, a Tati lembrou aqui da lei que proibiu a prática da capoeira, criminalizou a capoeira, colocando-a no Código Criminal Brasileiro, porque em 1890 nós não tínhamos ainda Código Penal, era Código Criminal. E permaneceu até 1987, quando no governo Getúlio ela foi descriminalizada, mas no papel ela só sai do Código Penal. A capoeira só sai do Código Penal brasileiro nos anos 40. Né? É uma coisa bastante séria. E aí, hoje, no 13 de maio, é um dia de reflexão também, para lembrar o seguinte, né, que os movimentos negros, as comunidades em geral que lutam por equidade social... Professor? Grande parte... Pois não. Só um adendo. Já que o senhor está falando, a gente está falando sobre o racismo, engraçado, o preconceito, o preconceito é tão grande que o melhor representante dos Estados Unidos foi o Barack Obama, né? Infelizmente, acabou a concessão dele. Mas ele foi espetacular, perto desse louco que está hoje atuando como presidente, ele foi o melhor e negro. Eu tenho salvas de palmas para ele. Com certeza, a gente tem que aplaudi-lo, porque é uma vitória mundial, né? Uma vitória para o povo negro também. Você está corretíssimo. Eu estava falando Você estava falando do 13 de maio. Do 13 de maio. Vocês só vão saber o que é isso quando vocês tiverem 68 anos. Estamos falando do 13 de maio, né? Então, foi trocado 13 de maio para 20 de novembro em função de pesquisas e estudos e por entendimento de que essa data ela não representa a população negra, não representa a nossa história, tanto quanto o 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi, um herói negro reconhecido mundialmente, que nós tivemos fatias da sociedade brasileira, né, segmentos da sociedade brasileira, difundindo que ele teve escravizados, que ele é gay, dentre outros absurdos aí, né? Então, essa mudança de 13 de maio para 20 de novembro, ela foi criada pelo movimento negro e por outras comunidades em função desse acúmulo histórico, né, dessa desvalorização dos heróis negros, que está tão presente nos livros didáticos, que vem sendo corrigido de forma lenta, e a gente espera que continue avançando. E aí, dentre essas leis, né, falando de leis ainda... Só antes de você falar da lei, eu só queria fazer uma outra observação sobre o 13 de maio. Primeiro que, na época,
da abolição, apenas 5% da população negra estava escravizada ainda. Então, a Tati está falando lá que foi um compromisso de não ser paga indenização e nem suporte para os recém-libertos. Pois é, isso que eu ia dizer. Foi feito, como já existia um número grande da população negra já liberta, né, seja por compra de alforria, seja porque já havia decretado por movimento de luta e resistência, já tinha sido decretado já tinha sido abolida a escravização em 3 estados, 3 províncias na época, né, brasileiras, 4 anos antes da Lei Áurea, por conta de uma anistia meio estranha, mas que também a gente precisaria de bastante tempo para falar sobre isso, mas daqueles que foram para a Guerra do Paraguai, enfim, várias foram as razões pelas quais os negros conseguiram a liberdade, e a maior parte por luta própria, né? Então, qual era o medo? O medo é que houvesse um levante, um movimento para conseguir a primeira lei de reforma agrária do Brasil, que seria isso que a Tati está falando, a indenização e o suporte para os libertos, né? Então, a lei ela foi assinada com outra intenção, não com a intenção, de fato, de libertar a população, porque isso era inevitável, isso ia acontecer, de qualquer maneira, né? Então, foi uma jogada política, completamente uma jogada política. Lembrando que nesse tempo já tinha um pavor enorme da sociedade branca brasileira em função do que havia ocorrido no Haiti, não é? No Haiti, acho que vocês devem ter conhecimento, que a população negra, ela dizimou, matou toda a população branca. E a sociedade brasileira, ela tinha um medo terrível que algo semelhante pudesse acontecer aqui no nosso país também. É importante dizer, desculpa, mestre. Não, por favor. Mas, assim, estou colocando isso porque a gente fala e, às vezes, fica uma leitura aí equivocada, porque eu já ouvi várias vezes isso. Então, a população negra dizimou a população branca, mas veja só, não foi um movimento racial, foi um movimento de libertação. Por quê? Porque a população branca, no caso, os franceses estavam oprimindo, né, a população negra que estava escravizada. Então, no movimento de liberdade, né, de libertação dessa opressão e da colonização, na busca da independência, é que a população negra, que eram os oprimidos escravizados, dizimou a população branca, que na verdade eram os escravizadores, os colonizadores franceses. E lembrando que isso acontece no momento, vocês lembram o lema da Revolução Francesa? Vocês lembram o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Enquanto a França pregava este lema para o mundo, ela mantinha no Haiti milhares de negros escravizados. Esse foi o cerne da Revolução, além da luta pela liberdade, contra a opressão e etc. E aí foram feitas algumas considerações aqui um pouco antes, estou tentando chegar aqui. Fabiano Lima, né, falou da questão da Lei Áurea, nós estamos já comentando aqui. Posso fazer uma pergunta para vocês? Por gentileza, todos e todas que quiserem participar, inclusive, nos ajudam bastante, para que a gente trabalhe de forma mais focada e aproveite melhor esse nosso
agradável encontro aqui, viu? Sim, na verdade, eu queria mais era ouvi-los, ouvir vocês sobre um pouquinho mais sobre essa questão do 20 de novembro. Para mim é muito importante, quanto professora de português, que trabalha o tempo todo com a arte, com a cultura, em sala de aula, com esses acontecimentos históricos. E, por exemplo, eu sempre tento fazer algo no 20 de novembro. Uma das vezes, por exemplo, a gente fez literatura de cordel. Próximo ao 20 de novembro, em uma outra ocasião, a gente fez uma pequena intervenção no intervalo, com os poemas dos alunos. E aí, assim, vem esse pedido até de ajuda para vocês no meu trabalho e no trabalho do pessoal que venha fazer algo parecido. Como a gente melhora esse trabalho, principalmente eu que não sou de história, ou sociologia, ou geografia, sou de português, estou sempre buscando, claro, porque eu tenho medo, às vezes, por não ser um espaço de fala, não só por não ser, lógico, negra, mas por não ser a minha área, então eu fico, às vezes, com muito receio de como trabalhar isso com eles, eu fico sempre pensando, eu estou no caminho certo ou não. Houve uma situação, por exemplo, nessa pequena intervenção que teve no intervalo deles, que era a leitura de poemas, entre algumas outras coisas que aconteceram. Teve leitura, por exemplo, de um garoto branco, e houve um garoto negro que se ofendeu por achar que o branco não deveria falar do negro. Claro que depois eu levei isso para a sala de aula e trabalhei também essa questão, para entendê-los também, entender o que foi que aconteceu ali, o que ele sentiu, por que o garoto negro se ofendeu, porque na visão dele, o branco não poderia falar da dor e do sofrimento de um negro. Claro, foi ótimo para a gente, para mim, para outras pessoas poderem trabalhar tanto esse sentimento, mas como entender o que é explicar para o aluno, porque realmente quando não é o meu espaço de fala, eu tenho que tomar cuidado e ter respeito com isso. Entendeu? Então, eu queria uma ajuda e uma explanação de vocês quanto a isso, quanto ao 20 de novembro especificamente. Então, Andréia, vou ser bastante rápido, deixar essa parte a Liz domina bem mais que eu. Eu acho que é assim, tem a Lei 10.639, que fala da questão das culturas africanas e afro-brasileiras na escola. Então, independente de qual disciplina eu leciono, qual é a minha nacionalidade, eu sou educador. Então, eu vou falar de toda essa temática enquanto educador e no cumprimento da lei. E o demais é você estar no caminho mais que certo, entendeu? Estar pesquisando, estar trabalhando, propondo atividades e fazendo cumprir a lei, que é de 2003, e tem muitas escolas que ainda desrespeitam esse cumprimento, né? Cumprimento, Alice, porque a Alice está no chão da escola dioturnamente, né? Ela vai poder falar melhor ainda sobre essa questão. Eu queria, respondendo a pergunta da Andréia, mas não só olhando para a escola, embora eu esteja na escola, eu vou chegar lá, mas eu queria fazer uma consideração que é a seguinte: quando a gente vai falar primeiro, né? Primeiro de tudo, é que, assim, a gente é algoz e vítima o tempo todo nas relações. Se a gente parar para pensar, né, a gente vai se ver nos dois papéis, né? Então, em todas as relações sociais, relações econômicas, relações culturais, sejam elas, quando a gente fala de apropriação cultural, por exemplo, né? Então, quando eu vou pensar na nossa sociedade, de um modo geral, então, pensando economicamente, aí você vai dizer assim,
A violência no Brasil é exacerbada. Muito bem, a violência é exacerbada. Aí o fulano, ele é assaltado e sei lá, agredido. Pois ele vai lá prestar queixa e ele quer que a pessoa seja presa em nome da justiça. Muito bem, a pessoa tem todo o direito e está reclamando por um direito dela. Mas só que se a gente olhar um pouco para trás, a gente vai pensar o que é que levou a essa situação de tamanha desigualdade econômica e social que faz com que as pessoas, que exista um universo paralelo, que é esse universo de crime, né? Porque a pessoa cansa de lutar contra o sistema, aliás, lutar por ele dentro do sistema, na regra do sistema, sendo que a regra não foi feita para ele, a regra foi feita para ele perder, né? E aí ele vai pelo caminho que dizem que é mais fácil. Gente, se eu tivesse que ser assaltante, eu tava ferrada, porque para mim, eu não acho nada fácil, eu acho um absurdo, fora que eu já sofri de ataque de pânico, de ansiedade, eu ia morrer antes de assaltar, só do ataque de pânico que eu ia ter. Então, assim, eu não vejo nada de facilidade, e não acho que as pessoas acham fácil, não. É mais fácil, porque eles escolhem aquilo que dói menos no sistema, né? Então, não é porque... E a gente, do nosso ponto de vista, a gente vai olhar e muitas vezes vai falar, é muito mais fácil ficar pedindo esmola do que ir arrumar uma casa para ser empregada, por exemplo, né? É mais fácil fazer isso do nosso ponto de vista, mas quando a gente vê aquele retrato, aquele momento, a gente tem que colocar aquele momento num contexto, né, que é muito maior do que a gente. Então, estou falando isso por quê? Porque para a gente pensar que existem forças que são como força de um cabo de guerra, né? Então, se existe o oprimido de um lado, é porque existe o opressor do outro lado, né? Quando a gente estava falando aqui do cenário político, a gente estava falando, não estava falando nem de esquerda nem de direita, porque, por exemplo, quando a gente vai olhar para a população negra e a gente vai escutar lá a discussão que existe dentro da comunidade negra, do movimento negro, vocês vão escutar várias críticas à esquerda também. Por quê? Porque a esquerda, embora tenha um discurso da igualdade, da justiça, não tem uma política específica e que saia da voz da... Desvincule do social. Olha, porque, Solange, corrige. Solange. Oi, Solange. Bem-vinda. Minha parceira de trabalho. Desvincule do social, porque quando a gente vai discutir questões raciais, sempre alguém diz assim, eu estou falando das pessoas que moram na favela, na comunidade, como quer que vocês queiram tratar, aí alguém fala, lá também tem pessoas brancas. Claro que tem pessoas brancas. Só que... Por que a maioria é negra? Por que a maioria é negra? E outra coisa, se eu estou discutindo as questões do racismo contra o negro, não vou misturar com o social. Vou analisar as questões que estão ligadas à população negra. Se não sai do foco, aí você não consegue mais discutir toda essa forma de opressão e toda essa problemática, né? E ali, rapidamente, desculpa. Aí eu só queria... Depois eu fecho, pode falar. Você quer falar do livro, né? Não, do livro um pouquinho antes, mas é bom você falar. Não, porque eu quero só concluir esse pensamento, porque senão a Andréia vai falar, eu não perguntei nada disso, você está falando, não falou nada do que eu perguntei. Mas eu vou chegar lá, Andréia, no que você perguntou.
mas é porque eu estou pensando isso amplamente, eu estou pensando isso não só na educação, eu estou pensando isso em todas as relações que a gente estabelece, no dia a dia, inclusive, com relações familiares, relações profissionais, relações políticas, relações econômicas. Então, quando a gente pensa nisso, eu não vou, quando eu falei que não tinha a ver com esquerda e direita, também não tem a ver com defender essa ou aquela organização econômica, gente. É olhar criticamente. A gente sempre tem que olhar para os discursos criticamente, porque sempre existe um interesse por trás de qualquer discurso. Qualquer discurso. Então, quando a gente olha para o discurso político, a gente tem que olhar a serviço de quem está um e a serviço de quem está outro, e ninguém é ingênuo na política, não existe ingenuidade, né? Então, no poder econômico também não existe ingenuidade, né? E aí, por que existe uma discussão tão antiquíssima, né? Desde que o capitalismo está posto, por que existe um fantasma do medo do comunismo, que o comunismo é né? Por quê? Porque o comunismo ele vai discutir também a distribuição igualitária de renda, né? Aí, voltando lá para aquela relação do cabo de guerra, se tem alguém lutando pela distribuição de renda, existe alguém resistindo aqui para que não haja distribuição de renda, né? Então, para manutenção da desigualdade. E aí eu chego na questão que a Andrea colocou, porque ela estava falando da questão do lugar de fala. Você tem o seu lugar de fala nessa relação que é a relação racial. Por quê? Por que a questão do negro tem que ser discutida só pelo negro? Né? Como se fosse um problema do negro, o problema é do negro, então vocês que discutam o problema de vocês, né? Então, existe o lugar de fala, que é esse lugar da compreensão do lugar histórico, do contexto e tudo mais. Só que não existe essa discussão se o grupo social como um todo, né? Brancos e negros, pobres e ricos, se colocarem a discutir as questões que lhe competem. Então, as questões raciais, elas têm que ser olhadas por brancos e negros. Por quê? Porque brancos resistem a essa discussão porque querem manter o seu privilégio de branco, né, dentro da sociedade. Então, vai ficar colocando esse discurso, porque é mimimi, porque, nossa, eu gostava da época em que eu era mais nova, porque a gente podia chamar todo mundo de negão e ninguém, e não era xingamento, né? Isso é essa força de resistência, essa força de vamos manter as coisas como estão. Por quê? Porque manter as coisas como estão me favorece, né? Então, a Tati falou, a luta antirracista é de todos, né? Assim como a luta pela igualdade, pela justiça econômica tem que ser de todos. Enquanto não for de todos, você vai ter gente que está no poder, e porque está no poder, porque tem maior poder, consegue manter o status quo, né? Consegue manter as coisas como estão. Então, a gente, seja lá na escola, seja onde for, né, você tem o seu lugar de fala. Você não é historiadora, mas você é professora. No seu lugar de professora, o que o mestre falou, você tem uma lei que determina isso, né? Inclusive, língua portuguesa é uma das áreas pontuadas como preferencialmente
que deve tratar desse conteúdo, né? Literatura específica. Então, a gente precisa olhar para a gente, olhar para o outro, mas olhar para o outro. Então, quando eu vou olhar para a negritude, né? Eu falando do meu lugar de mulher branca, eu discuto a negritude. Por que eu discuto a negritude? Porque a branquitude, a branquitude não vou falar nem a branquitude, porque a branquitude precisa ser discutida, né? O que é a branquitude? O que é o lugar da branquitude na sociedade? Que lugar é esse que a gente ocupa, né? Então, mas a questão do privilégio branco precisa ser discutido, né? Mas a gente precisa desconstruir essa imagem, que é essa imagem posta como já referência, né? Como se a gente tivesse que discutir sempre do ponto de vista do outro, porque o outro é que é o diferente. A gente está na referência, o outro é o diferente. Então, quem vai discutir? Se eu, mulher branca, eu vou discutir, inclusive, desse lugar de fala, esse lugar de mulher privilegiada que eu sei que sou. E eu tenho que abrir mão desse privilégio. Eu tenho que saber os momentos em que eu ainda estou sendo privilegiada e como eu posso contribuir abrindo mão desse privilégio, né? Então, Andréia, na educação é assim, em todos os lugares é assim, né? É assim quando a gente vai no mercado e a gente ocupa a vaga de cadeirante, né? Porque a gente acha que aquilo ali é privilégio. Não, privilégio tem o outro que não precisa daquilo, né? Privilégio tem quem não precisa de cota. Então, isso está no dia a dia. Por isso que eu falei, é uma coisa que a gente aplica, se a gente usar essa lente decolonial, a gente vai aplicar no nosso dia a dia, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações diversas que a gente tem, inclusive na família, porque a gente vê muita gente contando as situações de opressão que vive dentro da família na reprodução desses valores coloniais, né? Não sei se eu ajudei, Andréia. Não, sim, ajudou, mas eu posso só pedir para você complementar, quando você fala dessa questão, agora que você tocou nessa palavra, nessa questão dos privilégios, me faz pensar aqui, nesse momento que a gente vive, que eu penso que mais atualmente tem tido essa questão aí de onde existe a equidade, as pessoas estão achando, e aí existe, claro, então trata-se, a equidade fala basicamente disso, trata-se os desiguais de modo desigual, não tem a ver com a exclusão, com o excluir. Então, você trata o deficiente ou a mulher que trabalha fora, que tem filho de modo diferente, porque há essa necessidade. Então, assim, já que você tocou nesse ponto aí, que não é só então, a questão do negro, mas da mulher também, dos deficientes, porque eu acredito que a gente acaba, nesse momento, abrindo um pouco para as diversidades, para as diversas desigualdades que nós temos. Eu queria que você falasse um pouquinho, aliás, vocês dois, você e o Valdenor, se vocês acham que porque esse momento, primeiro eu teria que estar certa de que esse é um momento que as pessoas estão tudo achando que é privilégio. Tem mulher fazendo vídeo de mulher que eu já vi assim no YouTube, desculpa a palavra, mas horroroso, porque ela pega todos os direitos da mulher e tenta ali colocar como, não, porque a mulher fica 6 meses em casa, cuidando, não, porque a mulher é isso, não, porque só se fala no câncer da mulher, não se fala no câncer do homem, então ela pega todas essas mensagens aí que o pessoal pega para deturpar o que não entende como equidade, acha que é privilégio. Eu queria que vocês comentassem
se isso realmente está mais forte, mais arraigado agora, depois desse momento aí político, nunca visto antes no Brasil, por conta desse nosso líder, vocês acham que o certo é isso mesmo? E o porquê isso está acontecendo agora? Não sei Uma se eu fui pergunta clara. fácil, gente. Eu não sei se eu fui clara. Pergunta fácil de responder. Eu acho que eu vou deixar o mestre começar. Acho que eu vou deixar para ela. Tira para o ímpar aí. Então, realmente, esse momento, ele incentivou, encorajou uma grande quantidade da população a prática dessas exclusões, dessas discriminações, né? O público foi encorajado por lideranças que deram exemplo desde o início aí das suas campanhas, né? Já foram bastante claros com relação à desvalorização da mulher, à desvalorização da população negra, à desvalorização do povo indígena. E prova disso é que nunca se teve tanta agressão à população negra, ao indígena, e mesmo à mulher em várias situações, do que esse momento novo, político aí no país, né? Nós temos isso bastante claro, né? Você quer concluir? Eu quero dizer que a gente precisa, estou dizendo o meu ponto de vista, tá, gente? Nesse momento é o meu ponto de vista. Porque uma análise dessa conjuntura, eu acho que a gente precisaria muito tempo. Muito tempo, e trazer aqui vários teóricos para conversar com a gente, cientistas políticos, historiadores, enfim, a gente precisaria sociólogos, a gente precisaria discutir, trazer aí uma equipe muito grande para fazer essa discussão, e eu não me sinto nem qualificada para fazer essa análise profundamente, né? Mas a gente tem lido bastante, discutido bastante, principalmente dentro da educação, sobre essas questões, né? E eu acho que um dos pontos que a gente precisa colocar, uma das coisas que a gente precisa fazer como seres humanos é colocar nossos pés no chão. O que é colocar o pé no chão? É olhar e entender que essa realidade, ela sempre esteve aí, ela nunca foi diferente, né? Porque quando a gente fala um cenário político nunca visto antes, eu entendo o que você quis dizer, Andréia, completamente, né? Mas se a gente parar para pensar, houve ditadura, houve escravidão, houve nazismo, houve fascismo, falando daquilo que está mais agora premente, mas se a gente for olhar na história, o que tem de massacre em toda a história humana, né, em todas as regiões, em todos os momentos aí históricos. Então, isso tem aí uma questão que é humana, que é do ponto de vista das relações humanas, que em alguns momentos elas são mais fortes, outros elas são menores, mas a gente precisaria olhar para isso e para pensar que existe a necessidade de se pensar em políticas públicas que que considerem as relações humanas, né? Que é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Pensar que
a gente também precisa ter um pouco de paciência, um pouco mais de escuta do outro, porque as pessoas que estão gritando, bradando pelos seus direitos, que são estranhos, né? Mas, assim, a pessoa diz assim, eu tenho o direito de ser racista, eu tenho o direito de ser preconceituoso, né? Então, o que isso significa, né? E quer dizer que não tinha antes, essas pessoas não pensavam isso antes, as pessoas pensavam isso antes. E nós não conseguimos estratégias de desconstruir isso. Na verdade, nós oprimimos isso. Então, assim, quem sempre foi a favor da justiça, da igualdade e, enfim, de todos esses valores, da igualdade, né, dos direitos humanos, enfim, na verdade, pregou isso e exerceu isso de uma maneira que foi opressora. Não foi dialógica, não foi de desconstrução e reconstrução. Foi de silenciamento. Que, na verdade, a gente nunca entendeu esse outro lado. E a gente nunca conseguiu construir algo conjuntamente. Na verdade, o que aconteceu? Quando a gente teve espaço, a gente silenciou esse outro lado, a gente não construiu. Agora que a gente perdeu o espaço, esse outro lado está dominando. Então, quer dizer que isso sempre esteve aí, né? Sempre. A gente precisa, e a gente continua fazendo esse exercício ainda hoje, quer dizer, de opressão, do pequeno ao grande, do micro ao macro, porque as desavenças políticas, elas continuam polarizadas. A gente não consegue conversar, a gente não consegue conversar sobre essas divergências. A gente só consegue impor, ou a pessoa vai concordar comigo, ou eu vou sair do grupo, eu vou tirar ela do grupo. Não brinco mais. Eu não brinco mais, né? Eu sou o dono da bola, eu vou guardar a bola. Então, a gente ainda continua. A gente precisa também olhar para a gente no micro e no macro. Qual é o nosso papel? O que a gente faz para contribuir com esse contexto? Porque as relações, elas não são unilaterais. Então, quando a gente pensa em direita e esquerda, a gente não pode pensar só na direita, a gente tem que pensar na esquerda também. O que a esquerda faz que contribui para o fortalecimento disso daqui, e vice-versa, né? Então, como a gente estava falando, como que a gente pensa? A gente vai pensar na negritude, a gente tem que pensar na branquitude. Não, o nosso problema ainda é sempre achar que a culpa, o nosso demônio é o outro, né? O nosso demônio é o outro. Não, o nosso demônio somos nós mesmos, né? Nós, por quê? Porque a gente só pode mudar a gente não consegue mudar o outro. Então, qual é a participação que eu tenho nesse contexto, né? Como que eu posso mudar? Aí o professor Ricardo e algumas outras pessoas foram colocando aí. Então, como que a gente pode fazer para descolonizar ou para decolonizar, né? Que isso é uma questão também teórica que a gente teria que discutir. Tem teórico que fala sobre descolonização, tem teórico que fala sobre decolonialidade, mas que na prática é quase a mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer para isso? A gente pode atuar nos diversos âmbitos que a gente, e nas nossas diversas personagens cotidianas, as personas, né? Enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto professora, no meu caso, estou dizendo, né? Enquanto estudante, enquanto a gente vai puxando todos esses papéis que a gente desempenha
e vai olhando para o outro e olhando para a gente em relação ao outro. Isso é um exercício diário, exige um estado de atenção e de alerta diário, né? Um exercício, um esforço diário. Então, é um esforço de pesquisa, se você vai trabalhar lá no RH, né? E você vai, por exemplo, começar a olhar como que se dá a relação de quais são as exigências que são feitas que excluem determinados grupos de acessar aquele cargo. E por quê, e como é que é feita a definição final de uma escolha? Por exemplo, você pega 2 currículos completamente iguais, né? As pessoas se dão bem na entrevista. Quando chega lá, na hora da contratação, você tem um homem e uma mulher, uma pessoa branca, uma pessoa negra. Se você olhar, se você fizer um recorte e pensar, poxa vida, bom, as 2 pessoas são qualificadas, as 2 pessoas são ótimas, excelentes, eu estou em dúvida, eu não sei quem eu vou escolher. Aí você pode pensar, poxa vida, quantas pessoas negras tem aqui nessa empresa? Num cargo de liderança como esse, ou quantas mulheres tem num cargo de liderança como esse? Isso pode ser um critério de eu falar assim, não, então eu vou pensar em contratar uma pessoa negra porque é importante que tenha uma figura negra de referência num cargo de chefia, por exemplo, nessa empresa que não tem nenhum. Ou é importante que eu coloque uma mulher porque precisa ter uma representação feminina num cargo de chefia, porque aqui só tem homem, por exemplo. Isso eu estou fazendo uma ação que é uma ação decolonial. Então você vai privilegiar a pessoa só porque ela é mulher, você vai privilegiar a pessoa só porque ela é negra. Não, não. O movimento é contrário. O movimento existe um privilégio branco, existe um privilégio masculino, já existe, e a prova disso é essa visão. Quando eu olho e falo, bom, só tem homem em cargo de chefia aqui. Por quê? Porque existe um privilégio. Só tem branco. Por quê? Porque existe um privilégio. E eu posso fazer um exercício para desconstruir isso, eu posso ter um olhar diferenciado, né? E, de novo, eu vou falar, isso se aplica em todos os momentos. Como que eu vou desconstruir isso? Eu vou desconstruir aprofundando, afinando meu olhar. É um exercício ainda pessoal, porque não existe uma política pública de fato que garanta isso, né? E a professora Elisandra, trazendo esses relatos de comportamento, não sei se todos e todas têm conhecimento, né? Até alguns anos atrás, empresas de vários estados brasileiros, eles tinham códigos para selecionar os classificados nos testes das várias profissões, e esses códigos pareciam com carga horária, né? 18 horas, 17, 15, 19, e quando colocavam um determinado número lá, já sabia que aquela pessoa negra que estava com aquele código no seu currículo já era para ser excluído. Isso foi praticado durante muitos e muitos anos no empresariado brasileiro por boa parte, né, na verdade, de pessoas. Aquele código indicava que era uma pessoa negra. Indicava que era uma pessoa negra. Porque não tinha foto. Exatamente. No currículo. Exatamente. E que, portanto, deveria ser excluído. Ser excluído. Mas é isso. Você queria falar uma outra coisa aí? Não, ia falar, são tantas pessoas comentando aqui que eu cheguei a me perder.
mas foi falado, a Andréa falou da leitura do Capitães da Areia, né? É um livro interessante. E tem outros livros, quer dizer, existe uma infinidade de literaturas, né? Mas para quem está querendo se aprofundar nessas questões, principalmente da população negra, acho que podem estar lendo um pouco de Clóvis Moura, né? Clóvis Moura, para fazer um contraponto com Gilberto Freire, que é A Casa Grande de Senzala, é um livro veiculado em todo o país, né? E fora do país também. Mas é um livro que, apesar de tão famoso e interessante, ele romantiza toda a relação da escravizada com o senhor da Casa Grande, né? Aí Clóvis Moura já vem desconstruindo tudo isso e mostrando o quanto é estupro, o quanto a relação é outra, diferente do que está citado lá na Casa Grande de Senzala. Aí podem ler também Axel Honneth, que vai falar sobre as populações excluídas. Peraí, gente, dá licença um minuto que eu vou buscar um livro ali para mostrar para vocês, tá? Que eu esqueci. Axel Honneth, no seu livro A Luta por Reconhecimento, vai nos lembrar o seguinte, que uma população, para viver com dignidade, ela tem que ser reconhecida igualmente perante a justiça, ela tem que ter a sua cultura respeitada, e os integrantes dessa população têm que ter um amor primário no seio da família, na escola, na comunidade. E se nós observarmos essas três... Olha aí, passando. Sem problema. Se nós observarmos essas três orientações do Axel Honneth, nós vamos perceber o quê? Perceber que nem a população indígena, nem a população negra, dentre outras, são contempladas com ter um tratamento de igualdade perante a justiça, ter a sua cultura respeitada e ter no seio da família, da comunidade, o amor primário. O Axel Honneth é da escola de Frankfurt, né? Então, aí... Angela Davis... Então, eu queria a Liz vai completar aqui. São muitos livros. Algumas coisas falando dessa questão racial, né? A gente tem aqui uma pensadora, que é a Djamila Ribeiro, né? Que é uma mulher negra, inclusive, e aí é nesse sentido que a gente tem que falar lá sobre a questão do lugar de fala. Então, ela vai falar sobre o racismo e o antirracismo do ponto de vista negro, né, de mulher negra. Então, esse é um livro pequeno, é um livro super gostoso de ler, e é uma referência, por exemplo. Aí tem esse livro do Silvio Almeida, que vai falar sobre o racismo estrutural. Então, esse racismo que está na nossa sociedade, né? Que organiza e perpassa a sociedade como um todo, que sustenta a nossa sociedade, né? E também não é um livro grande, né? A gente tem, por exemplo, uma escritora africana, né? Que traz... Ela é uma escritora que escreve sobre literatura, aliás, escreve livros de literatura, né, que é a Chimamanda, tá? E ela tem esse livro sobre Para Educar Crianças Feministas. É muito legal, gente. A Chimamanda é incrível, né? E traz algumas questões muito interessantes, né? Coisas que a gente repete no cotidiano para filhos e filhas e nem percebe, e a gente repete com as crianças de modo geral, né? O que eu estava falando, tem livros que discutem branquitude, a questão da branquitude, né?
A Grada Quilomba, ela traz uma discussão que ela fala sobre o colonialismo, né, memórias do colonialismo. Então, isso falando de um recorte mais racial. O mestre foi buscar lá, aí mais ligado à educação, né, a Bell Hooks, que fala sobre a educação como prática de liberdade, mas pensando do ponto de vista feminista e negro, né? Então, essas são algumas referências, dentre tantas. Aí, a gente tem as referências dentro da educação, e certamente que vocês, que são dos 3 cursos que estão aqui hoje, com o professor Ricardo, tem referências dentro de cada área de vocês, que aí vocês vão ter que pesquisar, né? Agora... O professor Ramatiz, que traz as referências da população negra no mercado de trabalho. Sim, temos várias áreas. Esse aqui eu faço questão de recomendar também, olha, A Negritude Encantada do Brasil. Autoria, professora Lisandra Cortes Pinho. E tem o livro do mestre que está sendo lançado agora, tá? Roda de Capoeira e seus ecos ancestrais e contemporâneos. Ele faz a propaganda do meu, eu faço a propaganda do dele, tá? Nós combinamos, né? E aí vocês, se vocês tiverem interesse em algum desses livros, é com a gente, tá? E, o mestre falou, olha esse livro aqui, Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial. Sobre a diversidade, Andréia, queria fazer uma observação para você e para todo mundo. Exercício de trocar a palavra diversidade por múltiplas identidades, né? Nós temos múltiplas identidades de grupo e de pessoas no nosso país, e a gente tem que pensar em cada identidade dessa de maneira individual, porque senão a gente não consegue pensar nessas necessidades que são de cada grupo para poder buscar a justiça e a equidade. Nós passamos, olha, muito da hora que o Ricardo deu para a gente não para de falar, vocês não mandam a gente ficar quieto e a gente vai falando. Gente, é recorde mundial. Até agora estávamos com quase 40 alunos. Eu estou dando aula na faculdade por esse sistema aqui e nunca passa de 20. É Ibope 100%. Agora eu vou atrás de patrocínio, vocês vão ver só. Que bacana. Espero que você divida com a gente depois. A gente está à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se não quiser fazer pergunta agora, porque já está todo mundo querendo ir dormir, né? Também pode fazer a pergunta depois. E a gente está à disposição também, se vocês quiserem um outro momento para a gente fazer discussões mais pontuais. A gente tá aqui. Ô, Solange, mas chegou a tempo ainda. Priscila, obrigado. Geni. Não é que atrasou, não. É que a gente não parou de falar, entendeu? Porque começou na hora certa. Vocês têm o contato da Lisandra? Porque eu estou gravando essa aula e vou enviar o link dessa aula para a Lisandra e para o mestre Valdenor. Aí vocês pegam com eles, tá bom? Eu vou colocar aqui o nosso e-mail. Tá? Esse é o meu e-mail, e aqui está o e-mail do mestre Valdenor. Se vocês quiserem mandar alguma questão, entrar em contato, comprar o livro. Ô, Lucas, obrigado. Eduardo, obrigado. Solange, já havia falado. Priscila, Tati, Andréia, professora Sandra. Andréia. Tem mais pessoas aqui. E a todos e todas, Priscila, que participaram, independente de ter feito intervenções ou não,
A gente fica muito honrado, agradecido, viu? Eduardo, Fabiano. Gente, se vocês Jennifer, quiserem também dar um feedback aí, algumas pessoas já colocaram, se vocês Maia, gostaram ou não, se foi interessante, se vocês acham que vai contribuir com vocês, é legal para a gente saber o que vocês acharam aí da aula. E a gente continua aberto para alguma questão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Maísa, Jennifer, Eduardo, Fabiano, estamos à disposição. Marlene Ferreira está aparecendo. Oli, fala um pouquinho mais da ressignificação da palavra adversidade. Achei tão interessante isso, super atual. Se você puder falar um pouquinho só mais, dar algum exemplo. Geni, Fabiano, Alice, José Anderson. Bom, eu queria só fazer uma indicação. O Robson Moura escreveu esse livro, Pérolas Brancas, é muito interessante, viu, gente, para discutir coisas que todas negras escutam de brancos, né? Então, por exemplo, olha só, o certo seria Dia da Consciência Humana, né, e não Dia da Consciência Negra. Isso é um reforço do pensamento colonial, tá, gente? Coisas, minha empregada é preta, mas sempre foi da família, né? Vários, a gente estava falando da linguagem, né? Esse livro do Robson é muito legal porque ele traz essas falas que são repetidas e que a gente pode, a partir delas, fazer uma reflexão e uma discussão, né? Então, Ricardo. Robson do quê? Robson Moura. Robson Moura. Olha que legal, que eu vou fazer uma inveja para vocês, ó. O Robson. Ó, que chique. Se vocês comprarem o livro, a gente te dá também autografado, tá? É que eu mostrei que o Robson autografou para mim. Eu ia fazer inveja. A gente tem esse privilégio de ter ganho vários livros aí autografados direto dos autores, né? Então, Ricardo, essa de fato é uma discussão bastante atual. Eu me comprometo a mandar para você uma referência bibliográfica até para o pessoal ler, né, sobre isso, que eu não vou ter agora de cabeça, mas existe essa discussão de pensar o seguinte: quando a gente fala da diversidade, né, a gente, primeiro que a diversidade, ela sempre chega no discurso com um tom de que existe uma referência, e dessa referência existe alguém que é diverso dessa referência, né? Então, justamente porque, veja, quando a gente vai falar assim, mas a gente precisa considerar, a gente, na hora de fazer essa discussão, a gente tem que pensar na diversidade, né? A gente tem que pensar nas pessoas negras, a gente tem que pensar nas pessoas com deficiência, né? A gente tem que discutir essa questão da diversidade. Então, como se a diversidade fossem esses outros, né? Então, quando a gente fala de múltiplas identidades, a gente vai olhar para como se fossem uma junção, né, de individualidades.
Então, a gente vai discutir a questão da mulher, a gente vai discutir a questão da mulher. A gente vai discutir a questão do negro, a gente vai discutir a questão do negro. Por quê? Porque as necessidades são individuais do ponto de vista do grupo, né? E que a gente já falou aqui, que é essa questão de oferecer aquilo que determinado grupo tem necessidade. Então, você oferece coisas diferentes para grupos diferentes, políticas diferentes para grupos diferentes, né? Porque, por exemplo, uma coisa banal, uma coisa bem banal, que a gente está bem acostumado e que por isso a gente nem pensa. Você não vai fazer campanha de exame de câncer de útero em homem. Você não vai. E você não vai fazer exame de prevenção de câncer de próstata em mulher. Não tem sentido. Isso é uma coisa tão banal e tão óbvia, né, que tem a ver com uma diferença fisiológica que demanda uma política exclusiva, né? Então, isso se aplica para todas as identidades de gênero, identidades da sexualidade, identidades raciais, identidades econômicas, nas suas múltiplas representações, e identidades que são interseccionais, porque quando a gente discute a questão do negro, é a questão da população negra. Só que se a gente discutir, e se a gente discute a questão da mulher, a gente está discutindo a questão da mulher. Mas se a gente discutir a questão da mulher negra, essa questão é particular, porque ela não é a mesma questão da mulher branca e ela não é a mesma questão do homem negro. Não são todas iguais as questões. Então, o feminismo, no seu nascimento, ele vem pedindo a liberdade e o direito do trabalho da mulher. De qual mulher? Da mulher branca. Porque a mulher negra, ela sempre trabalhou. Ela sempre trabalhou, porque ela foi escravizada e depois da escravização ela continuou trabalhando. Lembrando que a mulher negra é a primeira manifestação de empreendedorismo que nós temos no nosso país. Se fala tanto em empreendedorismo hoje, e a mulher negra é pioneira em empreendedorismo. Então, e aí a mulher negra, ela já trabalhava e ela continuou trabalhando e sustentando seus filhos, que inclusive eram filhos que resultaram de estupros, né? Então, ela continuou trabalhando porque ela, como empregada doméstica, e essa palavra, empregada doméstica, é uma herança colonial, porque eram domésticos os negros que tinham condições de confiança e porque eram mais no olho do fazendeiro, né? Tinham melhores, era mais apresentável, né? Foram domesticados. Então, eles foram domesticados para trabalhar dentro da casa grande. Então, essa é a empregada doméstica, né? Que a gente fala, ela está domesticada. E a gente usa isso até hoje, né? Elas trabalharam como babás, que eram amas de leite, continuaram trabalhando como babás, né? Enfim, o feminismo não é o feminismo, são os feminismos, né? O feminismo branco é um, o feminismo negro é outro. Então, essas identidades também a gente precisa ter esse olhar das identidades que são interseccionais, né? Os acúmulos, né? Mulher, negra, lésbica, pobre e comunista. Olha, 5 acúmulos, 5 vezes sofrimento multiplicado. Se tiver acima do peso, então, pronto. Aí gorda. são 6 vezes.
E você está falando do criado mudo, né? É outra herança colonial, né? E por que o criado mudo? Porque o negro era criado e não tinha direito à voz, né? O Renan está falando que o certo seria não precisar de datas comemorativas. Na verdade, elas não são muito datas comemorativas, né? Elas são datas, digamos que, de luta, né? E concordo com você, o certo seria não precisar de nenhuma data que lembrasse essas particularidades dessas identidades, né? Agora, é muito legal a gente pensar em data comemorativa, gente, porque só de pensar em data comemorativa já dá uma discussão de decolonialidade gigantesca. Vamos pintar as crianças no dia do índio, não esqueçam. Então, o dia do índio, como se o índio fosse uma coisa única, como se fosse um ser que é um personagem, né? Que todo índio usa cocar e tanguinha até hoje, né? As datas, se a gente olhar para o nosso calendário, quais são as datas comemorativas? As datas comemorativas são datas cristãs. E por que cristãs? Né? E por quê? Cristãs católicas, inclusive, porque tem a data da Nossa Senhora da Aparecida, né? Que Natal, Páscoa. Natal, Páscoa. E aí já nos deixa em dúvida o quanto a escola é ou não laica, né? Porque a gente tem a escola, o Estado, né? Então, a gente tem, por exemplo, cristãos que não comemoram Natal, não comemoram Páscoa, enfim. Então, é cristão católico, judaico-cristão, né? Outras datas comemorativas são datas de, por exemplo, que homenageiam símbolos e pessoas que fazem parte dessa história de poder, né? Enfim, só ao calendário a gente já pode discutir um monte sobre desconstrução dessa visão e dessa herança colonial. Os patrimônios, os símbolos que estão espalhados pela nossa cidade aqui de São Paulo e pela cidade de vocês, com certeza. Se vocês forem ver lá as estátuas e pensar quem está sendo homenageado, quem mereceu destaque para estar aqui, não é um pé rapado, um negro, não. Né? É gente da aristocracia, enfim. Né? Tudo isso é ponto para desconstrução e pensamento decolonial. E decolonialidade do pensamento, né? Ricardo, não sei se eu te contemplei aí, o que você pediu. E eu acho que você devia terminar a aula, porque esses alunos, eles gostaram, mas daqui a pouco eles vão começar a desgostar, né? Eles vão começar a xingar a gente. Eu acho que tá muito bem falado. Eu acho que precisava de ter aí futuramente um convite de vocês, algo que vocês possam fazer no sentido não via faculdade, lógico, mas por vocês, profissionais que vocês são, em que vocês pudessem ter a contribuição desse trabalho. Vocês estão aí daqui a pouco 3 horas falando, 2 horas e pouco. Eu acho que isso é muito importante e vai trocando experiência, e aqueles que estiverem interessados vão participando. Eu com certeza gostaria muito de estar participando no próximo encontro de vocês, contribuir com isso financeiramente e convidar os alunos que serão futuros profissionais da faculdade e os de fora. Acho que isso aí é de grande valia, é muito bom. Alguém perguntou aqui se é verdade a coisa do criado mudo. Deixa eu voltar só um minutinho aqui. Não, ele afirmou que esse lance do criado mudo é verdade. É uma afirmação. Desculpe, então é quem é que perguntou? Não, é o Ricardo mesmo. Não, desce um pouquinho aí. Ele confirmou, o Eduardo. O Eduardo, Então está confirmado. Que ficava do lado da cama segurando a vela e ele não podia falar. Está perguntando sim ou não. A gente, nós somos muito gratos aí à
professor Ricardo e todos vocês das classes que participaram conosco e demais amigos, amigas, né, e pares que estão aí acompanhando o nosso encontro. Eu tive muita honra estar com vocês, viu? Uma das coisas boas que essa pandemia... Quarentena, na verdade. Quarentena que está virando 120ena, nos proporciona, né? Eu também agradeço muito a oportunidade, professor Ricardo, agradeço vocês por terem ficado com a gente todo esse tempo aqui, que é uma vergonha a gente ficar aqui fingindo que o horário não estava passando, né, mas a gente estava vendo que estava passando. Mas a gente também quer se colocar à disposição, porque o Ricardo já tinha feito esse convite para a gente mais de uma vez, mas para nós também é complicado, porque a gente faz esse trabalho como uma militância também, né? Uma militância exercendo a decolonialidade. Só que não dá para também a gente fazer essa militância muitas vezes porque depende de investimento e às vezes é complicado, né? Então, como o mestre Valdenor disse, essa quarentena deu a oportunidade da gente se falar sem ter que viajar, sem ter que estar aí, é uma economia de tempo e dinheiro, e aí, para nós, estar aqui com vocês nessas condições é super tranquilo. Então, se vocês quiserem, converse aí com o professor, a gente pode marcar um outro bate-papo para ampliar e aprofundar, né, ou para falar sobre outras questões dentro dessa temática, né, e pode pensar até em discutir trazer alguns filmes, alguma coisa para a gente discutir, e a gente também depois passa aí uma relação de livros e filmes e algumas referências para vocês verem, tá? Muito obrigada, gente, muito obrigada, Ricardo. Então, Ricardo, brigadão. E aí, até fechando aqui, lembrar de uma coisa que a gente comenta sempre nos nossos encontros, né? Essa questão questão decolonial, combate ao racismo, preconceito, discriminação, é um assunto delicado? É espinhoso? Também. Difícil? Claro. Mas que outro lugar melhor para discutir tudo isso, senão na educação, né? E aí convidar todos e todas que, porventura, não conheçam, que venham conhecer o USP Escola, que é uma promoção da APEP, Associação dos Professores de Escolas Públicas de São Paulo, uma formação num curso de curso de extensão de 40 horas, gratuito. Espero que ele aconteça em janeiro. Se não acontecer presencial, provavelmente deve acontecer à distância, com o outro termo que você usa. Remotamente, não sei. Remotamente, né? Não estamos garantindo, mas fica o convite para vocês observarem. E a Alice passa mais detalhes para vocês do USP Escola. Né? É isso aí, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês, tá bom? Fiquem à vontade em se despedindo. Alguém tinha deixado uma última pergunta que eu acho Obrigada, que... mestre. Obrigada, Elisandra. Obrigado a vocês, pessoal. Vocês têm alguma rede social sobre o tema que são militantes? Vocês têm alguma rede ou é com o e-mail de vocês? A gente queria muito ter uma rede social que a gente conseguisse manter, mas a gente não consegue. Tem a rede da Federação Paulista de Capoeira, que o mestre aqui é presidente, e tem a nossa rede social particular, né? Que é Lisandra Pingo. Isso. E o mestre Valdenor Silva dos Santos. Mas o da Lisa é visto com maior frequência. E tem o da federação, que eu coordeno a parte de educação. Lá, normalmente, a gente divulga os nossos cursos, embora não seja uma rede social nossa, sim, mas a federação está sempre divulgando quando a gente tem alguma
ação. O professor Ricardo, o mestre Ricardo, também é diretor da Federação Paulista de Capoeira. Nossa, né? Mas aí o professor pode divulgar isso para vocês, né? Aí, Bia, Geni, Alice, Eduardo novamente, Jéssica, Geni, né? Tô falando Edu, Geni, mas Edu. Super obrigado, viu, gente? Tem mais gente se despedindo aqui. Nós que agradecemos, viu? Muito bom estar com vocês. Professor Ricardo, gratidão pela oportunidade, hein? Parabéns pela coragem de tratar uma temática tão complexa, né? Obrigado a vocês, sem palavras. Obrigado, Mestre Carioca, um abraço. Mestre Carioca, Marlene, que também é também da nossa diretoria. Obrigado pela participação. Beijão. É sempre um prazer poder participar dessas suas palavras, eu sou da Lisandra, que sempre dá maior conhecimento para nós. Inclusive, até eu queria falar que a professora Andréa, que ela colocou na posição que o rapaz branco estava falando do assunto, né? O rapaz negro branco estava falando, e o rapaz negro, ele se sentiu que não pode ser falado, né? Então, a postura da professora Andréa, no caso, acredito eu, depois desse assunto, dessa conversa com vocês, ela vai ter mais pulso, porque realmente tem que ter pulso quando se trata desse tema. Tá? Então, eu queria só fazer essa observaçãozinha. Foi muito legal ela ter comentado isso. E ela se comentando mais, se especializando mais nesse assunto sobre racismo, ela vai ter mais pulso, mais confiança no que ela vai se tratar. Só essa observação aí. Parabéns. Com certeza. Parabéns, sim, para a André, e obrigado você pela observação. Vai se aprofundando, vai se refletindo e vai se desconstruindo toda essa loucura aí. Legal, mestre. Parabéns para você, Elisandra, e até a próxima. Ô, mestre Carioca, beijão, até a próxima. Beijão, Marlene, também, viu? Obrigado por estar conosco. Olha aí. Super obrigada, a gente não estava te vendo. Agora que nós estamos conseguindo ver você. Eu estou de dona de casa. Eu tô de dona de casa. Ai, olha, esse é o meu marido. Já é para amanhã, já? Ou é para já. Sorte, nós estamos na quarentena, senão a gente já ia baixar aí, viu? Ia correr aí e pegar um feijão de verdade, viu? Ah, meu Deus. Obrigado.